Graça e paz, meus amados, você está no meu, no seu, no nosso Ponte Teológico. Se você não é inscrito no nosso canal, ative os sininhos. Isso, 2 segundos para você ativar. É aqui, né? É isso. Isso, ativa aí 2 segundos. 1, 2, pronto, está inscrito, vai receber as novidades. O YouTube sempre manda recadinho dizendo que 59% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos no meu canal. Como é que pode isso, né? Meu Deus. Então, não faça parte desse grupo, se inscreva aí e receba as notificações, dê like, comente para ajudar a engajar o canal. E tem mais, não se esqueça de compartilhar nos grupinhos de WhatsApp e de estudos aí dos amigos e grupinhos de Facebook, aí você ajuda a alavancar o canal, tá certo? Maravilha! A dica de hoje é esse livro aqui, queridos. Muito bom, muito bom. Vida Nova, né? Ela brinca, né? Brinca de publicar livro bom. Filosofia e Fé Cristã, de Colin Brown. Colin Brown. Brown. Então, esse livro aqui, queridos, estava lá no meu gabinete. Todos os livros que, assim, praticamente eu termino de ler, eu levo para o meu gabinete lá na igreja. E esse livro era um dos que estavam lá, eu trouxe alguns que estavam lá para fazer review. Esse livro tem 279 páginas, interessantíssimo. Filosofia e Fé Cristã, do Colin Brown, que é esse senhorzinho aqui, ó. Olha, diz aqui o seguinte: Colin Brown é professor de Teologia Sistemática no Philo Theological Seminar, nos Estados Unidos, onde também ensina metodologia teológica e cristologia contemporânea. É um dos editores do Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, também publicado por Edições Vida Nova. Autor de renome internacional, seus livros já foram traduzidos para o francês, português, romeno, italiano, coreano e chinês. Ok? Então, qual é a questão dessa obra aqui? Qual é a questão dessa obra aqui? Eu vou dizer para vocês. Diz aqui o seguinte na contracapa, ó. Ele foi publicado pela primeira vez em 83, 37 anos atrás. Ok? Ela tinha sido publicada para a Vida Nova. Diz aqui: a Vida Nova traz de volta às suas mãos este verdadeiro clássico na área da filosofia. Não é só a capa que é nova, não. Esta obra foi inteiramente revitalizada, entre outras coisas. Gostaríamos de destacar que a tradução passou por uma revisão completa com o objetivo de aprimorar o texto e melhorar sua compreensão. O projeto gráfico também é totalmente novo. Enfim, é mais um clássico da Vida Nova que volta ao catálogo para atender aos pedidos e às necessidades do nosso público. Nas páginas desta obra, Colin Brown traz a você uma discussão do pensamento de cerca de 450 filósofos, entre eles Tomás de Aquino, Descartes, Hume, Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Wittgenstein, Barth e Schaeffer. Então vou mostrar para vocês aqui a página do sumário, inicial, ok? Depois você pode parar aí o vídeo para você ver cada detalhe. Capítulo 1 ele vai falar sobre filosofia medieval, muito, muito legal. As raízes do pensamento medieval, Agostinho, a igreja primitiva, a filosofia grega. Depois vai falar sobre o capítulo 2, metafísica, capítulo 3, Anselmo, argumento ontológico. Olha, é um livro que eu já li já e eu tenho vontade de ler novamente. É muito interessante para você poder ter uma noção do pensamento dos principais filósofos e teólogos. É uma obra interessante, uma obra introdutória para você poder ler as obras originais. Antes de ler as obras originais, você tem uma passada, um vislumbre para você entender qual era o pensamento, o que eles escreveram, né, esses principais teólogos e pensadores. Por exemplo, aqui o capítulo 4, ele vai falar sobre Tomás de Aquino, as 5 vias da doutrina da analogia. É interessante. Antes, por exemplo, eu li esse livro aqui alguns anos atrás e no ano passado eu ganhei de presente a Suma Teológica, também ali, né? Você está vendo, Suma Teológica de Aquino. Então, antes de pegar na obra original de Aquino, uma passada aqui para saber o que o autor vai falar a respeito dele, né? Vai discutir, vai analisar o pensamento de Aquino. É interessante. Capítulo 5, a relevância da filosofia medieval. Esse divide capítulo 1, parte, né? Então tem 5 partes. Agora sim, vai para o capítulo 2, parte 1, o berço do pensamento moderno, da reforma até a era do iluminismo. Parte 2, os reformadores e seus sucessores, Lutero, a reforma da Alemanha, a filosofia dos reformadores. Parte 3, do capítulo 2, racionalismo de Descartes. Aí vai falar sobre Spinoza, Leibniz, Pascal. Parte 4, o empirismo de Locke, Berkeley, Hume. Capítulo 5, os deístas ingleses e seus oponentes. Capítulo 6, o iluminismo e o ceticismo na Europa Ocidental. Vai falar sobre Rousseau, Voltaire, Lance, Kant.
Kant. Capítulo 3, o fermento do século XIX, Schleiermacher, né, que é o considerado pai do liberalismo. Aliás, comente aí, o que vocês acham? A gente pronuncia o nome do cara, mesmo não estando falando na Alemanha, o nome realmente como se pronuncia? O que vocês acham disso? Que é interessante a gente pronunciar o correto, Friedrich Schleiermacher, como se eu fosse alemão, estivesse falando para alemães, ou a gente pronuncia como a gente lê em português? O que vocês acham disso? Eu acho assim, é minha opinião, eu acho também interessante aprender a pronúncia original. Mas e se você comete um erro? Se você comete um erro de pronúncia, será que você é burro? Será que você é muito ignorante, nem deveria falar sobre o assunto? Diz aí nos comentários o que vocês acham. Enfim, então, se fôssemos falar o nome dele em português, é Schleiermacher, mas a pronúncia é Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher, como Dietrich Bonhoeffer. Muitas vezes a gente fala Bonhoeffer, né? Bonhoeffer. A gente fala Calbart, é Calbart. Muito bem, seguindo aqui. A parte 2 do capítulo 3, Hegel e o idealismo. Capítulo 3, Kierkegaard, vida e obras, a verdade e o cristianismo. O ateísmo, parte 4 do capítulo 3, o ateísmo e o agnosticismo. Vai falar sobre Nietzsche, vai falar sobre Feuerbach, Marx e o materialismo dialético, Darwin e a evolução. Parte 5 do capítulo 3, tendências na teologia liberal, reações católicas à erudição conservadora. Capítulo 4, a filosofia e a fé no século XX, o positivismo lógico e a análise linguística. O positivismo lógico, reação à linguagem religiosa. O existencialismo, o pano de fundo e caráter, ele vai falar sobre Bultmann, Tillich, igual a gente falava, teologia temática de Paul Tillich, mas é Paul Tillich. Né? A parte 3 do capítulo 4, o novo radicalismo, vai falar sobre o Dietrich Bonhoeffer. Eu estou agora falando os nomes dos caras original. Capítulo 4, o espectro mais amplo, a filosofia secular britânica, Wittgenstein, Murray Russell, humanismo. Parte 4, filosofia e teologia reformada, Cornelius Van Til, Calbart, Francis Schaeffer. Capítulo 5, pós-escrito, o cristão e a filosofia. Vai falar sobre lições do passado, na parte 1. Parte 2, o valor e a tarefa da filosofia da religião cristã. Certo? E termina aí no capítulo 5 páginas, ok? O valor e a tarefa da filosofia da religião cristã. Livraço. Vou ler um trechozinho aqui para vocês aqui. Separei aqui na página 41. A filosofia e os reformadores. O último sermão de Lutero em Wittenberg passou para a história como uma invictiva clássica contra a razão, a meretriz do diabo. Mas esse não é de modo algum um ataque isolado contra a filosofia. Aqueles que se deram o trabalho de examinar alguns dos índices das obras completas de Lutero terão um pouco de dificuldade em encontrar referências a Aristóteles como destruidor da sã doutrina, um mero sofista e tergiversador, o inventor de fábulas, o filósofo fedorento, um bode, um pagão cego, tudo isso entre aspas. A lista poderia facilmente ser estendida. Esse tipo de coisa fez com que Lutero conquistasse a reputação de irracionalista e irresponsável. Construiu também uma impressão generalizada de que a filosofia e a teologia bíblica pouco têm a ver uma com a outra. Esta, porém, é apenas a metade do cenário. No momento menos acalorado, Lutero refletiu. Quando era monge, desprezavam a Bíblia. Ninguém entendia o saltério. Acreditavam que a Epístola aos Romanos continha algumas controvérsias acerca de assuntos dos dias de Paulo e que não tinha utilidade para a nossa era. Eram Scotus, Tomás e Aristóteles que deviam ser lidos. As circunstâncias alteraram-se e o mundo acadêmico tem suas modas. Assim como todo o resto, poderíamos colocar no lugar dos nomes de Scotus e de outros os nomes de Sartre, Ayer e Wittgenstein. Contudo, a situação que Lutero descreve não está totalmente distante daquela das universidades ocidentais hoje. A filosofia fez com que a Bíblia se tornasse irrelevante e a razão tomou para si o lugar da revelação.
Para o homem do temperamento de Lutero, vivendo naquela época e debaixo de tais pressões, não é surpreendente que se expressasse daquela maneira. No entanto, conforme tem demonstrado a pesquisa atual, Lutero não estava condenando a razão como tal. Ele mesmo a empregava com efeito poderoso. O verdadeiro alvo dos seus ataques era o abuso da razão, naquelas situações em que a filosofia tem negado a verdade da fé cristã. Para ele, a razão tinha seu legítimo lugar na ciência e nas questões cotidianas. Tinha sua função verdadeira em entender e avaliar aquilo que era posto diante dela. Porém, não era o único critério da verdade. Para Lutero, havia 3 luzes que iluminavam a existência humana. Havia a luz da natureza, em que a razão e o bom senso bastavam para solucionar muitas das questões da vida cotidiana. Havia a luz da graça, mediante a qual a revelação das Escrituras dava ao homem o conhecimento de Deus que, de outra forma, não poderia ser alcançado. E havia a luz da glória, que pertencia ao futuro, pois havia muitas questões que as Escrituras deixaram sem solução. Existiam certas questões que pareciam estar em contradição, tais como a soberania de Deus e a responsabilidade do homem por suas ações, as quais tanto as Escrituras quanto a experiência cristã testificavam, mas que nem as Escrituras nem a razão resolviam. Lutero acreditava que a abordagem certa não era deixar estas antinomias se cancelarem mutuamente, mas sim sustentar ambas em tensão e deixar a luz da glória resolvê-las. Interessante, eu vejo assim também uma abordagem, um vocabulário não extremamente tão técnico, né? Mas um vocabulário de fácil entendimento para a gente poder estudar aí os principais pensadores e teólogos aí ligados à filosofia, né? E à teologia, os principais nomes. Tá aí mais uma obra interessantíssima, eu estou lendo aqui e simplesmente eu não vou levar de volta para o gabinete, né, onde ficam os livros que eu já li. Vai ficar aqui em casa, na minha biblioteca aqui em casa, sabe por quê? Porque eu vou ler de novo, muito bom. Tá ok? Então deixa o like, comente aí para engajar o canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.